Parte 1. O ritual da alfazema. O sertão não é lugar para os fracos. É um mundo de espinhos e sol de fogo, onde a vida se esconde, e a morte caminha em plena luz do dia. Mas, entre o cheiro de terra queimada, e o odor acre da pólvora dos mosquetões, algo mudava o ar quando ela chegava. Não era apenas o som dos estribos, nem o tilintar das moedas de prata no chapéu. Era o perfume. Alfazema. Égua, como podia? No meio do nada, uma fragrância de flor. Dizem que o rastro dela acalmava até as cobras. Maria, a rainha. Ela não entrou no cangaço para ser sombra de homem. Ela entrou para ser o próprio mistério. Muitos pensam que ela era apenas a mulher do capitão. Pavulagem de quem não conhece o oculto. Maria carregava um silêncio que incomodava as estrelas. Antes de cada combate, antes de cada travessia pelo raso da Catarina, ela se afastava do bando. Sozinha. Entrava na Mata Branca como se fosse uma visagem. Lá, o tempo parava. Ela falava com as pedras. Ela pedia licença aos encantados que guardam os umbuzeiros. Dizem que as folhas se curvavam. Dizem que o vento parava de soprar para ouvir seu segredo. Ela preparava o corpo. Não com armadura de ferro, mas com uma proteção que nenhuma baioneta atravessa. As rezadeiras de sua infância lhe deram o mapa. E o sertão lhe deu a chave. O bando sentia a pressão no peito quando ela voltava. Os olhos de Maria. Os olhos de Maria brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Era o sinal. O corpo estava fechado. O pacto estava renovado. E enquanto aquele perfume de alfazema estivesse no ar, a morte passaria por perto, mas não ousaria tocar. Pois Maria não era apenas carne. Ela era o próprio escudo do cangaço. E o que ela sussurrava no escuro das grutas? Bem, isso foi o que as volantes tentaram descobrir por anos. Sem sucesso. Pois o segredo de Maria estava guardado em um nó que ninguém sabia desatar. Parte 2. O nó da oração fechada. Dizem que o segredo de uma mulher é como uma gruta sem fim. Mas o segredo de Maria, esse era blindado pelo próprio invisível. No pescoço, entre o suor e o couro, ela carregava um patuá pequeno, costurado à mão, com linha de algodão cru e o sangue das mãos calejadas. Aquilo não era um adorno. Era o nó da oração fechada. Égua, você já ouviu falar de quem tem o corpo fechado? Não é apenas lenda para assustar Curica. É um trato com o que está em cima, e com o que rasteja por baixo. Maria não deixava ninguém tocar naquele amuleto, nem mesmo o lampião. Dizem que, dentro dele, havia um pedaço de papel amarelado, escrito por um monge que nunca viu a luz do sol. Uma reza que não se lê com os olhos, mas que se sente no estalo das balas que desviam. Contam os antigos que, em certa emboscada, o bando foi cercado em um desfiladeiro de pedra seca. O fogo das volantes vinha de todos os lados. As balas rasgavam o ar como vespas furiosas. Lampião gritava ordens. Os cangaceiros tombavam no pó. Mas Maria ficou de pé. Ela não correu. Ela não se abaixou. Ela apenas fechou os olhos e levou a mão ao pescoço. O perfume de alfazema ficou tão forte que sufocou o cheiro da pólvora. Os soldados miravam no peito dela. Eles puxavam o gatilho com toda a força. Mas o que acontecia era de arrepiar o juízo. O ferro das balas simplesmente caía ao chão, como se perdessem o peso. Como se o ar ao redor dela fosse feito de chumbo invisível. Um soldado, trêmulo, jurou ter visto uma sombra enorme. Uma visagem de mulher com asas de fumaça, pairando sobre a rainha. É bruxaria, gritavam os homens do governo. É proteção, respondia o silêncio da mata. A oração de Maria não pedia riqueza. Não pedia vida longa. Ela pedia apenas que o ferro não a reconhecesse. E que a terra não a aceitasse antes da hora. Aquela reza era um nó cego na linha do destino. Um nó que nem a lâmina mais afiada do sertão conseguia cortar. Mas toda proteção tem um preço. E o preço de manter a morte à distância é que, quando ela finalmente chega, ela não vem sozinha. Ela traz consigo todas as almas que foram impedidas de levá-la antes. O patuá de Maria pulsava contra o seu peito, quente como brasa, avisando que o pacto era eterno. E que o nó só seria desfeito quando o sangue encontrasse o sal. Parte 3. Sussurros do raso da Catarina.
A madrugada de 28 de julho de 1938 foi lavada em sangue frio e traição. A grota de Angicos estava cercada. O silêncio do sono foi rasgado pelo cuspe das metralhadoras. Dizem que a terra estremeceu antes do primeiro tiro, como se o próprio chão quisesse avisar a rainha. Mas o destino? O destino é um carrasco que não aceita suborno. Os relatos dos soldados da Volante são de arrepiar os cabelos. Aqueles homens, brutos, acostumados com a morte. Eles não falavam de vitória com orgulho. Eles falavam com o pavor cravado nos olhos. Um deles, anos depois, em seu leito de morte, confessou o impensável. Ele disse que, quando as cabeças foram cortadas, quando o troféu macabro foi exposto na escadaria da igreja em Piranhas, a cabeça de Maria não estava morta. Égua, preste atenção no que eu vou te dizer. Os soldados juraram que os olhos dela ainda se mexiam. Eles seguiam cada passo dos homens. Lentos, pesados, carregados de uma maldição que nenhum padre ousou benzer. Dizem que um recruta, tomado pela pavulagem, tentou tocar nos cabelos dela. Ele queria um pedaço daquela força. No mesmo instante, um vento frio soprou do nada. Um assobio que não era de pássaro nem de gente. O homem caiu seco, paralisado, com a boca torta e a alma perdida para sempre nas trevas. As visagens de Angicos não perdoam quem brinca com o sagrado. E não para por aí. No coração do raso da Catarina, lugar onde nem o sol consegue entrar direito, os vaqueiros mais antigos evitam certas trilhas. Eles dizem que, nas noites de lua cheia, aquela fragrância de alfazema volta a perfumar o mato seco. Não é memória. É presença. Eles veem uma mulher de branco, montada em um cavalo de fumaça. Ela não tem rosto. Ela não tem voz. Mas ela carrega no peito um brilho dourado. O nó da oração. Aquele que os soldados pensaram ter destruído. Ele continua lá, pulsando no ritmo do coração da terra. Muitos afirmam que Maria nunca deixou o sertão. Que ela se tornou uma encantada. Uma guardiã das almas que foram injustiçadas sob o sol. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, dizia um velho eremita. Ele viu Maria caminhando sobre as águas do velho Chico. Sem afundar. Sem se molhar. Guiada por uma luz que emanava do seu próprio pescoço. A Volante cortou o corpo. Mas eles não conseguiram cortar o pacto. E os sussurros que vêm do raso. Eles dizem que ela ainda espera. Ela espera o momento em que o sertão vai virar mar. E o mar vai virar sertão. Para que o enfim, seja desatado pela mão de quem o criou. Você acredita em fantasmas? Ou acredita que certas vidas são grandes demais para caberem em um túmulo? Ouça bem o vento agora. Talvez ele traga o cheiro da alfazema. E se trouxer, é melhor você não olhar para trás. Parte 4. O ventre do sertão e as rezadeiras. Para entender o nó, é preciso entender a mão que o apertou. No sertão, a fé não é coisa de domingo. É sobrevivência. É o escudo contra a fome. E a lança contra o destino. Maria não nasceu rainha. Ela foi moldada no barro quente de Paulo Afonso. Criada entre o murmúrio das águas do São Francisco. E o silêncio das rezadeiras de olhos brancos. Égua, aquelas velhas sabiam de coisas que os livros não contam. Elas liam o futuro no movimento das formigas. Elas curavam feridas com o sopro de uma palavra. Foi ali, no ventre escuro das palhoças, que Maria aprendeu que o mundo visível é apenas uma casca. A oração fechada não veio do céu. Ela subiu da terra. Ela tem raízes nas tribos esquecidas que o tempo não apagou. Na herança dos pajés que conversavam com as onças. No sincretismo das almas que não aceitavam a cruz sem o amuleto. Dizem que a rezadeira que fechou Maria era uma mulher que não tinha sombra. Ela disse para a jovem: minha filha, o aço vai te procurar e não vai te achar. Mas o preço é o teu sono. A partir daquele dia, Maria nunca mais dormiu por completo. Uma parte de sua alma ficou vigiando. Sentada na beira do abismo. Ela se tornou o elo entre o cangaço e os encantados. No Pará, a gente conhece bem essa força. É a mesma energia das matas que protege quem sabe pedir licença. Maria não era só pavulagem de cangaceira valente. Ela era a ponte. Lampião tinha o rifle, mas Maria tinha a chave do portal. Muitos acreditam que as orações dela protegiam todo o bando. Que enquanto ela estivesse viva, o capitão seria invencível. E isso é o que torna o fim tão estranho. Porque a oração falhou em Angicos.
Ou será? Será que ela não falhou? Será que o nó foi desfeito de propósito? Há quem diga que Maria sentiu que o ciclo estava no fim, que a terra reclamava o que era dela. As raízes culturais do cangaço são banhadas em sangue, mas são sustentadas pelo oculto. A mulher no sertão sempre foi a guardiã do espiritual. E Maria levou essa missão ao extremo. Ela não era apenas uma visagem no meio do tiroteio. Ela era o próprio mistério que a poeira não conseguia cobrir. O segredo dela era ancestral. Vinha de antes da vinda dos homens de farda. Vinha do tempo em que as pedras ainda falavam. E essa voz ainda ecoa nas rezadeiras de hoje, que olham para o horizonte e veem o rastro de alfazema que a rainha deixou para trás. Parte 5. O legado do medo. A rainha que nunca partiu. O sangue secou nas pedras de Angicos. O tempo, esse senhor impiedoso, tentou apagar as pegadas de Maria com a poeira do esquecimento. Mas o sertão tem memória de pedra. E o que foi escrito com oração e mistério, o vento não carrega. Dizem que, quando as cabeças foram finalmente enterradas, anos depois daquela exibição macabra em Salvador, o coveiro sentiu um calafrio que não vinha da terra fria. Ele jurou que, ao fechar o caixão de Maria, um sussurro escapou das frestas da madeira. Uma única palavra, baixa, rouca, como se viesse do fundo de um poço sem fim. Égua, o homem largou a pá e nunca mais voltou ao cemitério. Até hoje, buscador, o mistério da oração fechada permanece intacto. Nenhum capitão da volante, nenhum historiador de gabinete, ninguém jamais colocou as mãos naquele pedaço de couro cru. Ele sumiu no caos do tiroteio. Ou talvez tenha voltado para a mão da rezadeira que o criou. Há quem diga que o amuleto não era um objeto. Era uma herança de sangue. E que ele agora repousa no peito de uma nova rainha. Alguém que caminha entre nós, sem que percebamos. Uma visagem que protege as mulheres que sofrem. E que pune os que ousam ferir o sagrado da Caatinga. A história oficial diz que Maria morreu ali, no chão batido. Mas quem vive no meio do mato, quem conhece a pavulagem das sombras, sabe que a morte foi apenas uma travessia. Maria Bonita não é um fantasma. Ela é um estado de espírito do sertão. Ela é o perfume de alfazema que surge quando a justiça é feita. E o brilho dourado que cega quem tenta o mal no escuro da noite. O nó continua apertado. Invisível aos olhos dos homens comuns, mas real para quem tem o dom de enxergar além do véu. O sertão guarda o segredo. E Maria guarda o sertão. Nosso mergulho nas profundezas do cangaço termina aqui. Mas o mistério é eterno. Fique atento aos sinais. Não ignore o arrepio quando o vento mudar de direção. E nós nos encontraremos na próxima lenda. Até lá, mantenha seus olhos abertos e sua alma bem guardada.